Oi pessoal, aqui é a Rafa Xavier. Vou mostrar para vocês, no vídeo de hoje, mais um quadro do Rafa Responde. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre atendimento domiciliar. Essa é uma das perguntas que também chegam aqui todo o tempo, né? Rafa, como fazer atendimentos a domicílio? Como me preparar para esses atendimentos? Como lidar com clientes que, por exemplo, a gente chega na casa dela, a cliente ainda nem desembaraçou o cabelo, nem levantou da cama. Ou, por exemplo, às vezes a cliente é mãe, aí ela quer parar para buscar o filho, quer parar para fazer almoço. Enfim, todas aquelas situações que a gente passa, muitas vezes, quando a gente está atendendo a domicílio. Eu mesma, quando eu comecei a trançar, eu tive que atender muito a domicílio também. Eu atendia na sala da minha casa, mas eu também atendia a domicílio e pela inexperiência eu passei por muitas situações desagradáveis também. A questão do atender a domicílio nem sempre é sobre ir à casa da pessoa, mas é sobre a nossa falta de experiência para lidar com esses tipos de situações. Tá? Então, eu vou nesse vídeo, resumir para vocês algumas das orientações que teriam sido fundamentais para mim quando eu comecei lá e se eu tivesse recebido essas orientações, assim como podem ser para vocês também que estão aí com dúvidas ou passando perrengues em atender a domicílio, tá? Primeira coisa, gente, atender a domicílio não quer dizer não ter horário, não quer dizer ter que parar o tempo todo para as vontades da cliente, não quer dizer você estar ali de uma forma mais informal do que você estaria se você estivesse num salão ou num outro ambiente mais propício, tá? E aí, a primeira coisa que precisa ser feita é deixar isso muito claro para sua cliente, tá? E a gente deixa isso claro para nossa cliente de diversas formas que eu vou mostrar para vocês mais ao final desse vídeo, tá? Mas basicamente a cliente ela tem que estar ciente de qual é a parte dela durante esse processo. Então, eu preciso pensar em quais são as minhas regras, quais são os limites, quais são as necessidades que eu tenho ao atender uma cliente a domicílio e deixar tudo isso claro para a cliente. Eu não posso ficar com vergonha de falar, não posso ficar, mas e se eu tocar nesse assunto e a cliente querer desistir ou achar ruim? Gente, é o seu trabalho, tá? Então vocês precisam se posicionar sobre isso. Primeira coisa que eu acho que sempre precisa ficar muito claro, horário. A cliente precisa entender que ao chegar em casa, ao você chegar na casa dela, você vai começar o atendimento naquele horário. Não quer dizer que aquele horário que a cliente vai levantar, que aquele horário que a cliente vai lavar a cabeça, não. Deixe para ela claro. Se você marcou 9 horas da manhã, 9 horas da manhã ela precisa estar sentada com o cabelo desembaraçado para que você comece a realizar o seu atendimento, tá? Segunda coisa, precisa haver um ambiente, minimamente organizado para você trabalhar e que seja um ambiente também mais silencioso, Não pode ser um ambiente onde as pessoas estão toda hora passando, onde esteja ali ela, mas às vezes o irmão ou alguém que está ali atrapalhando a sua concentração. Precisa ter uma mesa, um suporte. A cliente precisa estar sentada num lugar que vá facilitar, o seu trabalho. Então, tudo isso precisa ser acordado com a cliente, tá? Explicar para ela as condições mínimas de trabalho para você, tá? Então, o ambiente, o silêncio, porque isso interfere na nossa concentração. Então, isso não é ser chato. Isso é esperar que o cliente propicie um ambiente saudável de trabalho para você, já que você vai ficar ali por horas e já que você já está fazendo esse esforço de ir até a casa da cliente, principalmente quando somos transistas iniciantes e que às vezes a gente já atende em casa, mas a gente também oferece a opção de atendimento a domicílio e aí a cliente quer que a gente vá até ela, então ela precisa jogar as regras do jogo, tá? Feito isso, você pode acordar também com o cliente, olha, vou levar uma marmitinha, vou levar um lanchinho, posso deixar esse lanche na sua geladeira ou o que seja? Isso também, gente, faz parte, tá? Porque eu conheço várias transistas que ficam com vergonha de pedir uma água, ou que a cliente é mal educada também, e não oferece uma água, não oferece um lanche, não oferece nada para a transista que está ali em pé o dia inteiro. Não que ela seja obrigada, mas eu acho que isso é o mínimo da educação. E nesse sentido, vá preparada. Não espere. Obviamente que existem clientes que são
super receptivas e que te chamam para almoçar, que pausa junto com você, que entende que é seu trabalho, mas vão ter clientes que não vão agir assim. Então vá preparada para já levar o seu alimento e já avise a cliente também sobre isso, tá? Mesma coisa em relação à preparação do cabelo, aos materiais que você vai levar. Já deixa a cliente ciente de tudo que você vai precisar da casa dela ou tudo que você vai levar da sua casa para que ela prepare o ambiente da melhor forma possível, tá? Sobre a questão do deslocamento que vocês perguntam muito também, tá, gente? Isso você inclui no valor ou então você pode, por exemplo, pedir a cliente, né, para chamar o Uber para você ou o que seja, enfim, aí depende de como você vai negociar. Não existe certo ou errado nesse sentido, tá? Existe uma taxa de deslocamento que nem sempre precisa ser somente o valor da passagem, tá, gente? O valor ali do transporte que você vai pegar. Porque muitas vezes você vai gastar 2 horas, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E isso também é seu tempo de trabalho. Então, cobre ali uma taxa referente a isso, tá? E aí, nesse sentido, eu acho que vocês conseguem, então, se organizar da melhor forma possível para atender a domicílio. Como falar sobre isso com a cliente? Já organize, né, o seu perfil para que a pessoa chegue no seu perfil e já entenda como que você trabalha. Então, produza conteúdos sobre isso, fale sobre os atendimentos nos stories, deixe um destaque ali com as informações, com as regras que o seu cliente precisa saber, porque assim ele vai dar conta de saber se é interessante ou não para ele. E aí já existe aquela comunicação, já facilita o seu trabalho, tá? Melhor do que ter que sempre ficar explicando, repetindo as mesmas coisas. É importante demais que vocês tenham esse planejamento e essa organização também sobre o trabalho de vocês. Então, poxa, se eu trabalho a domicílio, produza conteúdo sobre isso, fale sempre sobre isso, explique, tire as dúvidas, já deixa o seu perfil ali preparadinho para quando o seu cliente chegar, ele já entrar no seu perfil e sem nem precisar te dar oi, ele já vai ver ali todas as informações organizadas sobre o que ele precisa saber, tá? Comunicação é tudo nesse sentido, gente. E aí, obviamente, que quando o cliente te chama e marca o horário, é importante demais que você mande para ele todas as mensagens, que você mande todas as regras, porque aí, no caso, se chegar no momento, né, do atendimento e aí o cliente quiser ficar parando toda hora, ficar atrasando demais, você tem respaldo para poder cobrar dele isso sem ser mal educada, porque é o seu horário de trabalho. Você não precisa ficar esperando o cliente terminar de fazer X, esperar o cliente ir na rua, esperar o cliente isso ou aquilo, porque tudo isso é o seu tempo. Então você pode até pôr uma regrinha, olha, pausas não previstas, caso o cliente precise se ausentar no meio do processo, caso o cliente precise parar por mais de 10 minutos, sei lá, algo do tipo, será cobrada uma taxa adicional de tanto, porque é o seu tempo de trabalho, gente, tá bom? E aí o cliente precisa entender que ele precisa se comportar também de uma forma que seja agradável, né, e justa ali, tanto com você quanto com ele também, né? Então é isso. Eu acho que com essas dicas vocês vão conseguir aí fazer atendimentos bastante legais na casa dos clientes de vocês, sem nenhuma preocupação. Qualquer outra dúvida sobre esse assunto, vocês também podem deixar aqui descrito pra mim no vídeo, que a gente vai respondendo, a gente vai trocando essa ideia, tá bom? E é isso. Quem é novo por aqui ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber aí os nossos próximos vídeos, tá bom? É isso.